A conexão do conceito freudiano de resto diurno com alguns dos mecanismos mais fundamentais da biologia celular não ocorreu sem controvérsia. Em meados dos anos 1990, Tononi e Cirelli se mudaram para os Estados Unidos para dirigir laboratórios na Universidade de Wisconsin-Madison. Eles estavam convencidos de que a queda na expressão dos genes imediatos durante o sono era um fenômeno importante. Ao longo dos anos seguintes, realizaram diversos estudos confirmando e generalizando seus achados originais, no nível tanto molecular quanto eletrofisiológico e morfológico. Por alguma razão, não buscaram estudar episódios específicos de sono de ondas lentas ou de sono REM, optando por estudar o resultado de longos períodos de sono, contendo ambas as fases. Tampouco utilizaram a exposição prévia a estímulos novos. Sob tais restrições, os resultados obtidos por seus laboratórios foram se acumulando sempre na mesma direção e os levaram a propor uma teoria que se tornaria extremamente influente. A base dessa teoria foi a descoberta feita pela bióloga italiana Gina Turridiano, de que sinapses inativadas por longos períodos tendem a se fortalecer. Para entender esse achado, é preciso primeiro considerar que são as sinapses, tanto de contato químico quanto de contato elétrico, que permitem transmitir a atividade elétrica de uma célula para outra. Sinapses elétricas são conexões diretas entre as membranas de duas células, que permitem a livre passagem de íons e, portanto, transmitem a informação quase instantaneamente. Sinapses químicas são mais lentas, pois consistem em pequenas protuberâncias da membrana celular, tão próximas das protuberâncias de outras células, que permitem o contato químico com elas. Isso ocorre pela liberação e difusão de minúsculas vesículas, verdadeiras nanobolhas, que contêm as moléculas neurotransmissoras, glutamato, GABA, noradrenalina, serotonina, acetilcolina e dopamina, entre outras. As sinapses químicas podem ter alta ou baixa eficiência, força, dependendo de seu tamanho e composição molecular. Existe na realidade um contínuo de valores possíveis para a força de uma sinapse, entre o mínimo e o máximo de eficiência de transmissão. Gina Turridiano realizou sua descoberta surpreendente investigando a força de sinapses químicas depois de inibir a atividade elétrica farmacologicamente por 48 horas. Para grande espanto da pesquisadora, a longa inibição da atividade neural tinha feito as sinapses ficarem mais fortes. Experimentos subsequentes mostraram que depois do tratamento, os neurônios disparavam muito mais, tornando-se mais excitáveis. Turridiano chamou esse fenômeno de homeostase sináptica, usando um substantivo cujas raízes gregas querem dizer semelhante, homóios, e estático, estasis, usado na biologia para significar retorno ao equilíbrio. Tononi e Cirelli emprestaram a noção de homeostase para propor que a alternância entre vigília e sono resultaria numa ciclagem entre fortalecimento e enfraquecimento das sinapses, respectivamente. Essa teoria postula que os benefícios cognitivos do adormecimento derivam do enfraquecimento generalizado de sinapses durante o sono, que levaria ao esquecimento das memórias mais fracas e daria vantagem comparativa às memórias mais fortes. Ao longo de 2 décadas, a teoria da homeostase sináptica se difundiu amplamente e seus propositores tornaram-se cada vez mais influentes na pesquisa sobre sono e memória, publicando nas revistas científicas mais relevantes e conquistando as páginas do New York Times.
Tratava-se de uma teoria muito atraente, simultaneamente simples e geral. O sono nos faz esquecer o que não importa, dando destaque relativo ao que é importante. De dia, o cérebro se aqueceria, de noite, esfriaria. Essa teoria explica potencialmente tanto o enfraquecimento quanto o fortalecimento de memórias, mas não oferece mecanismos para explicar a reestruturação de memórias capaz de criar ideias novas. Tratada em detalhes no próximo capítulo. Além disso, a teoria se apoia em medidas neurais obtidas após longos períodos de sono, sem diferenciar o sono de ondas lentas do sono REM. Isso resulta numa grande prevalência do sono de ondas lentas, levando a teoria a negligenciar completamente o papel do sono REM. Teorias incompletas são da própria essência da ciência, mas no caso da teoria de homeostase sináptica, a incompletude se perpetuou voluntariamente. Ao longo de 2 décadas, as publicações de Tononi e Cirelli sistematicamente ignoraram as evidências divergentes produzidas por distintos laboratórios nos Estados Unidos, França e Brasil. Essas evidências não contrariavam a homeostase sináptica, mas demonstravam que ela era apenas a ponta do iceberg, já que havia sido observada em animais numa situação bastante particular de predominância de sono de ondas lentas, em detrimento do sono REM, e ausência de estímulos novos ou aprendizado de tarefas antes do sono. Em vários laboratórios, incluindo o meu, quando o sono REM foi investigado em animais previamente expostos a novidade ou treinamento, invariavelmente observou a ativação de mecanismos de fortalecimento sináptico durante o sono, tais como a ativação da expressão de genes imediatos. Em lugar da simplicidade excessiva do modelo de homeostase sináptica, com fortalecimento sináptico exclusivamente na vigília e enfraquecimento sináptico exclusivamente durante o sono, verificamos em situações mais realistas de aprendizado um processo mais complexo, caracterizado pelo fortalecimento e enfraquecimento de conjuntos complementares de sinapses tanto na vigília quanto no sono. Chamei esse processo de entalhamento de memórias, em alusão à criação de altos e baixos relevos durante o entalhe da madeira. A teoria parte do princípio de que a aquisição de uma nova memória exige que certas sinapses sejam fortalecidas e outras sejam enfraquecidas, enquanto a imensa maioria das sinapses permanece como está, sem qualquer transformação. Durante o sono após aprendizado, as conexões mais fortes se fortalecem ainda mais, enquanto as mais fracas se enfraqueceriam. Evidências diretas e indiretas desse fenômeno foram obtidas em animais tão distintos quanto ratos, gatos e moscas, tanto durante o desenvolvimento de indivíduos jovens, quanto no aprendizado de animais adultos. Mesmo assim, por 15 anos, os proponentes da homeostase sináptica continuaram dominando o campo, sem admitir que havia problemas na hipótese, anomalias não explicadas ou teorias alternativas. A controvérsia encaminhou para o fim em 2014. Em janeiro, num artigo de revisão da bibliografia sobre sono e aprendizado, Tononi e Cirelli admitiram pela primeira vez que havia algum dissenso. Reconheceram evidências que haviam ignorado e artigos que nunca haviam mencionado antes para afirmar que a realidade era mais complicada do que sua teoria havia previsto. Em boa hora. Apenas 5 meses depois, pesquisadores da Universidade de Nova York, liderados pelo biólogo chinês Wen Biaogan, publicaram na prestigiosa revista Science a demonstração inequívoca do fortalecimento sináptico durante o sono numa região cerebral submetida a aprendizado. Utilizando uma sofisticada técnica de microscopia em camundongos geneticamente modificados para ter neurônios fluorescentes, Gan e sua equipe puderam visualizar e medir o aumento do número de sinapses decorrente do sono pós-aprendizado.
Os animais eram treinados a caminhar para frente ou para trás, num cilindro rotatório, o que provocava fortes mudanças sinápticas no córtex motor, região requerida para a realização de movimentos voluntários. Fazendo imagens antes e depois do sono pós-aprendizado, os pesquisadores demonstraram que o adormecimento está associado à formação de novas sinapses. Gunn e sua equipe atribuíram o aumento do número de conexões ao sono de ondas lentas, pois animais privados de sono REM também apresentaram o efeito. Entretanto, há razões para suspeitar que mesmo pequenas quantidades de sono REM sejam suficientes para fortalecer sinapses pré-existentes, analogicamente à alimentação, que não precisa ser diária, bastando ser intermitente para permitir a vida. Afinal, em roedores, verifica-se que um único episódio curto de sono REM, com duração menor que 30 segundos, é tão eficaz para modular a expressão de genes imediatos quanto um longo episódio com duração de vários minutos. A expressão de genes imediatos em resposta a estímulos diversos é de início muito robusta, mas decai rapidamente com o tempo. Além disso, em répteis e aves, os episódios de sono REM não ultrapassam alguns segundos. Juntando esses fatos, surge a hipótese de que a função mais antiga do sono REM teria sido deflagrar a expressão de genes imediatos logo após o sono de ondas lentas. Essa expressão rápida e breve, que possivelmente começou a evoluir há centenas de milhões de anos no ancestral comum a todos os vertebrados terrestres, tem o efeito de tirar uma fotografia do momento, perenizando as novas conexões sinápticas formadas entre os neurônios. A remodelagem sináptica induzida pelo sono REM transforma um padrão de atividade elétrica nos circuitos neurais, uma memória ativa, num novo padrão de sinapses entre moléculas, uma memória latente. Em perspectiva, a função primordial da regulação de genes que ocorre durante o sono REM seria a transformação de memórias ativas e de curto prazo em memórias latentes de longo prazo, capazes não apenas de perdurar naquele cérebro, mas de se espalhar por outros cérebros como memes, representações de pessoas, lugares, eventos ou ideias. Ao se instalarem num sistema nervoso, tais memes interagem vividamente um com os outros, criando uma réplica mental simplificada do mundo exterior, editada e filtrada segundo as preferências e limitações de seu portador. Como quase sempre na ciência, a controvérsia não se extingue, mas evolui. Em fevereiro de 2017, Tononi e Cirelli publicaram um exaustivo estudo do tamanho e forma de quase 7.000 sinapses, um trabalho verdadeiramente hercúleo de contar a medir sinapses individuais de 0,05 micrômetro quadrado em fatias cerebrais finíssimas, submetidas à microscopia eletrônica. Como em vários dos estudos anteriores do mesmo grupo, não houve tentativa de separar o sono de ondas lentas do sono REM. O estudo reportou uma redução da ordem de 1% do tamanho médio das sinapses após o sono. Essa diferença é mínima, mas serviu para novo entrincheiramento. Como se fosse novidade, o New York Times aproveitou a ocasião para publicar mais uma longa matéria sobre a teoria da homeostase sináptica. Entretanto, em março de 2017, Wen Biao-Gun e sua equipe publicaram outro estudo revelador. Utilizando imagens de alta resolução sob microscopia de 2 fótons, Gun apresentou a mais completa série de experimentos já publicada sobre a plasticidade sináptica durante o sono REM. A façanha incluiu 11 diferentes variações experimentais em camundongos, focando em distintos momentos pós-treino, com manipulações farmacológicas controladas e privação seletiva de fases específicas do sono. Optando por estudar a evolução temporal de sinapses vivas sob a lente do microscópio,
medindo especificamente a mesma sinapse múltiplas vezes ao longo do tempo. Os pesquisadores puderam confirmar o que jamais se revelaria pela estratégia de medir sinapses mortas empregada por Tononi e Cirelli. O papel do sono REM sobre as sinapses envolve tanto a eliminação quanto o fortalecimento de sinapses, tanto ao longo do desenvolvimento do embrião quanto durante o aprendizado em animais adultos. Sempre que a vida pede alterações no software cerebral, cabe ao sono fazer a reprogramação. O estudo demonstrou de modo contundente que o sono REM facilita a eliminação de novas sinapses após o aporte massivo delas, causado pelo sono de ondas lentas. Em conjunto, os dois principais estados do sono resultam num aumento brutal da taxa de substituição de novas sinapses. O que é ainda mais extraordinário é que o sono REM também atua para fortalecer um seleto grupo de sinapses, levando ao seu crescimento e, consequentemente, à persistência dessas conexões no longo prazo. Uma enormidade de sinapses é gerada, mas quase todas são eliminadas, permitindo a seleção positiva do pequeno número de sinapses mais bem adaptadas ao novo contexto. Nas palavras de Gunn e colaboradores, o sono REM é crucial para incorporar novas sinapses seletivamente em circuitos existentes, atuando como um comitê de seleção para construir e manter a rede sináptica. Sem sono REM, as memórias desapareceriam rapidamente sem deixar vestígios, não podendo ser acumuladas para o futuro, nem transmitidas de geração em geração. Sem sono REM, não haveria cultura.